melhor, tá melhor. Tá show, tá show. E aí, vamos falar de quarto de milha? Que horas são aí agora? Agora, deixa eu puxar aqui, são 8h52. E Oito, aí? dois. Aqui tá de dia ainda. Aqui são 6h52. Tá de dia aqui ainda. Você está falando diretamente da onde? Eu tô falando de Johnston. Johnston não, Ankeny, Iowa. Johnston é onde eu trabalho. Eu trabalho. Aqui é uma região metropolitana, né? Tem várias cidades pequenas, né? E eu trabalho numa cidade próxima aqui, cerca de 12, 15 quilômetros. Eu vou de carro por dia, mas a Covid, né, eu tô parado. Ah, complicado, né? Tá complicado, né? Mas o trabalho que eu faço, a maioria de eu posso fazer daqui de casa. O desafio é que eu tenho uma menina de 4 anos que ela não ajuda às vezes, né? Então é complicado. Eu tô com um de 1 ano aqui também. Ah, Danado, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Tem que dar uma potra para ela. Mas, Já tem. A irmã já deu já. Tá já querendo deu? tomar de volta, É, mas já deu. eu estou aqui hoje falando com todo mundo. Agradeço aí todos que já estão entrando aí. Começar a live, repetindo, a live exatamente 1 hora, né? Porque foi combinado. Mas eu estou aqui hoje porque. Deixa eu contar um pouco da minha história. Eu estou aqui hoje porque eu ganhei uma potra quando eu nasci. O meu avô me deu uma potra quando eu nasci. Essa potra é criada de forma selvagem, tá? Nas restingas da barra. E de uma potra eu tive 8. Caramba. Mas sempre foi uma frustração muito grande para mim, porque eu nunca pude montar nenhuma delas. E nós passamos por dificuldades grandes quando criança, né? E meu pai vendia uma potra. Na época era coisa, era, sei lá, reais hoje, R$ 300. Era um negócio assim, bem barato, sabe? Uhum. Para mim, vender cada uma delas foi ruim. E eu lembro a época difícil, né? A gente teve tudo. A gente teve tudo. Eu tive educação boa, tudo. Mas passamos pertos e as éguas que seguraram a onda. Por isso que eu gosto tanto de cavalo, entendeu? Ah, o cavalo é apaixonante, né? O cavalo é fantástico. O cavalo é fantástico. Que horas são aí agora, Mauro? 5 para as 9. Para 9. Mauro, fala um pouco do que você tem feito recentemente aí, o que você tem tá mais ocupado recentemente. Então, agora acabou a estação de monta aqui no Brasil, né? A gente tem a estação de monta dos equinos, começa aqui a partir de agosto. A minha aqui eu levei até março, consegui levar aqui cada luminosidade começa a atrapalhar um pouco, né? Mas começa os dias ficarem mais curtos e a fertilidade acaba diminuindo. A minha aqui eu até março peguei firme. Agora a gente está pegando mais fazendo a resenha, que a gente já fazia também nessa época, mas aí continua fazendo essa resenha de potro. Eu mexo com odontologia equina também, entendeu? E estou aproveitando esse tempo também, essa entre-safra da reprodução para treinar mais. Treinar o laço, que eu laço também. Então a Beleza, gente tá pegando firme. beleza, é isso aí, é isso aí. Deixa eu só trancar a porta aqui para a filha entra. Espera só um minuto. Se ela entrar, ela vai me pedir Nescau, vai me pedir iogurte. Ela pede mais para mim do que para a mãe, porque não sei por causa de quê. Ela acha que Dá nada, né? o pai é mais pega tudo assim, ó, não, pode pegar. É só assim, não fala não. Não, a gente presta menos atenção no horário que as crianças comem, né? É verdade, é verdade. E, né, aí a criança consegue, ela sabe que a mamãe não vai me dar isso nesse horário, vai dar, entendeu? Aí consegue. Tá Mas certo. é, essa época é uma época que a gente está preparando, tem a época de vacinação também dos animais, né? Vacinação contra a raiva,
Ah, vacinação agora mais estamos na campanha de aftosa, vacinação de aftosa do bovino também aqui no Rio de Janeiro. é, Já foi prorrogada agora, normalmente terminaria agora, dia 31 de maio. Mas por causa do Covid aí, acredito, eles deram uma prorrogada. Trabalho na prefeitura de Casimiro também, a gente acabou tendo mais 30 dias para estar completando a vacinação. é, é. Eu vacinei meus animais hoje. Dela, acho que é Triex, um negócio assim. Trieque. E dei a de raiva também. Eu dei uma que é para oito doenças, eu não sei. Eu conversei com o veterinário, ele falou: vou dar de todas logo. Não, é E importante, a sanidade do rebanho é muito importante. muito importante, muito importante. É aquele negócio, a gente tem que ter os animais, né, ter aquele cuidado e dormir em paz, né? Que tá Com, melhor pelo. com Né? certeza. É. Mas vamos lá? Acho que já deu a hora aí, hein? Vamos lá, Não, então, ainda não. Falta 2. 2 minutos, 2 minutos. Dá pra gente É, conversar mais um pouco. o pessoal, para o pessoal que não, não conhece aqui os Estados Unidos, essa época, no verão, embora seja já de noite, já, os dias são bem mais longos, a diferença é maior, a diferença é bem maior. Quando chega no pico do verão, chega 9 horas da noite, tá com sol, mas com qualidade, né? Não com sol forte, Entendi. mas com qualidade, Legal. né? Dá para aproveitar bem depois do trabalho, né? Dá para aproveitar bem depois do trabalho. O difícil é o inverno. O difícil é o inverno. O inverno é bem. Escurece mais cedo. A gente acorda mais cedo e tem que dormir mais cedo também, porque escurece cedo. Onde você tá, onde você tá aí, o inverno é rigoroso? Chega a nevar, não? Neva bastante, neva bastante. Eu teve um ano que eu vim aqui a trabalho, eu não morava. Eu vim aqui a trabalho e encontrei neve de 1,5 metro de neve. Caramba. 1,5 metro de neve. Eu encontrei assim, acumulado do lado da casa. Neve, dizem que neve é bom para ver na televisão e para ir visitar, né? Para conviver com neve é complicado, Não né? dá certo, não. Neve não dá certo, não. Não dá certo, não. Eu já caí de todo jeito. Já caí de bicicleta, caí recentemente de bicicleta, porque eu estava andando numa trilha e a trilha acabou e tinha um pedacinho que era uma atividade e não tinha descongelado ainda, eu não vi. Eu passei com a bicicleta direto, entendeu? Eu tava no carro. Aí eu caí e me machuquei aqui no pulso. Aí cortou o pneu da bicicleta, eu tive que vir com a bicicleta de longe. Nossa, Fica quieto. que perrengue, hein? Mas vamos lá. Que horas são aí, cara? Agora acho que já deu. 9 em ponto. 9 em ponto. Vamos iniciar, então. Eu gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo muito ao nosso amigo veterinário, Mauro Banco, né? Por estar aqui conosco hoje, tomando o tempo dele. Não somente o tempo desse momento, mas também o tempo de preparação, porque ele preparou muito bem essa live hoje, mandou material e tudo mais. Eu gostaria de informar os nossos parceiros, né, da ALC, né, que ele oferece todos os serviços dela com 10% de desconto para todos os membros da ALC, né, os associados. Então, o serviço presta através da Gestar, que é a empresa dele de veterinário. Ele presta serviços geral reprodutivos, né, como exames reprodutivos nas fêmeas e nos machos, né, como também ele presta exames, faz congelamento de sêmen, transferência de embrião, artificial, e ele também trabalha com odontologia equina e com a parte de, né? Então hoje nós vamos live, né? Houveram muitas mudanças nessa área de registro dentro do PQM e hoje vamos falar com o Mauro Panha aqui sobre essas mudanças e algumas ferramentas, né, que estão disponíveis para serem usadas, né, nos aplicativos, né? Depois o Mauro Banho
eu até me comprometo a ajudá-lo a fazer vídeos, né, Mauro? Explicando como Com que, certeza. para a gente Passo a postar, passo para a gente acessar o StudioBook online, vamos sim. vamos fazer um vídeo, né? Porque na live não funciona muito bem a gente mostrar tudo, né? Mas dá para a gente fazer um vídeo depois se referindo àquilo que o Mauro for falar hoje aqui para vocês. Eu vou ficar quieto, porque eu já falei mais. Agora eu vou só prestar atenção aqui nas perguntas que podem surgir, né? E agradeço a todos que estão presentes aí conosco hoje à noite. Vamos lá, Mauro. Primeiramente, também queria agradecer a LC pelo espaço para a gente poder estar, além de divulgar o trabalho da gente aqui e tirar dúvidas sobre o BQM. Eu tenho trabalhado no campo, atendendo os criadores, e vira e mexe, eles ficam em dúvida sobre o acompanhamento do registro do seu animal, porque não basta a gente, como inspetor, ir lá fazer, na verdade, o desenho do potro, né? Só resenhar aquele produto, entregar para o criador, que no caso hoje a gente agora tem via pelo tablet, e deixar para lá, entendeu? O criador depois se vira, vai... Eu não gosto muito disso. Gosto de acompanhar, fazer o trabalho todo, até sair o número do registro lá, o animal dele está apto a competir, está apto a se reproduzir, aí o serviço é finalizado, entendeu? Eu preparei aqui mais ou menos um passo a passo, que eu até te passei, para a gente poder ir falando de forma ordenada, como se registra um potro. Quais são os procedimentos para você registrar um potro na BQM. Eu fiz até um quiz, umas perguntas no Instagram também. Queria agradecer a participação lá, bastante gente interagiu. Pô, me surpreendeu até o número de participação, de resposta lá das perguntas. E uma delas também era como se inicia o registro do potro, aonde que se dá o início do registro do potro, que é na comunicação da cobertura. É uma obrigação do dono do garanhão fazer essa comunicação. Ela deve ser feita 2 vezes no ano, a estação de monta do primeiro semestre, que vai do segundo semestre do ano, né, da estação de monta, vai de julho até dezembro. Essa comunicação deve ser feita até o dia 15 de fevereiro do ano seguinte. E a comunicação da estação de monta de janeiro até junho, ela deve ser feita até o dia 15 de agosto do mesmo ano. Então, são duas etapas, 2 datas que o dono do garanhão tem que ser responsável em fazer a comunicação. Essa comunicação já vai gerar o pré-registro desse potro. Então, a informação já chega para a gente com a data de cobertura, tudo direitinho, a gente vai poder fazer o acompanhamento da mãe dele, já chega com o documento, tudo certinho, e você dá início ao processo. Certo. Entendeu? E você falou que é de janeiro a junho, né, a segunda estação, e a comunicação é até quando? 15 de agosto. 15 de agosto. A última data é 15 de agosto. Então, as 2 últimas datas para o pessoal aí é 15 de fevereiro, para a primeira estação. Isso aí. Agosto, certo? Isso aí, 15 de agosto. Tem em mente essas 2 datas, né? Essas datas importantes. Aí você pode vir me perguntar, e se não foi feita a comunicação de cobertura? Não vou registrar meu potro? Vai. Só que essa comunicação de cobertura, ela vai entrar no momento que eu enviar o pedido de registro para a BQM. Entendeu? Ela vai entrar automaticamente. Para ter um pedido de registro, tem que haver uma comunicação de cobertura. Essa comunicação de cobertura, ela não é feita pelo proprietário. A BQM vai comunicar aquele cruzamento e vai dar início ao processo. Só que o que acontece? Se a comunicação não for feita nesse prazo, o dono do garanhão vai sofrer sanções. Ele vai ter que pagar uma multa pertinente àquela não comunicação. Como é que funciona isso? Se ele não comunicou a cobertura do garanhão dele hoje, que era para ele ter comunicado, né? Vamos dizer agora, 15 de fevereiro, o produto vai nascer, se foi no segundo semestre do ano passado, vamos dizer que tenha coberto em dezembro. O produto dele vai nascer em novembro.
ele não fez essa comunicação. No ato da entrada do pedido de registro, vai ser feita a comunicação e vai gerar uma multa para esse dono do garanhão. Exatamente. Entendeu? O dono do garanhão vai ter uma multa semestral, caso, porque pode acontecer também de a gente via registrar um produto com 4 anos de idade já. Se esse produto tiver 4 anos, ele pode ser registrado? Pode. A comunicação da cobertura vai entrar junto com o pedido de registro. Já vão ter sido 8 semestres de atraso, né? Na verdade 7. O primeiro não conta, 7 de atraso. Ele vai pagar 7 vezes a multa. Nossa. Entendeu? Na tabela vai sair aí, se ele for sócio, em torno de R$700. Um exemplo, né? Me diz, para a associação, por que é tão importante registrar no momento certo? Para a BQM e para os criadores, né? Registrar no momento certo. É importante, né, fazer isso. Fazer o trâmite correto? Não, ele vai evitar as pendências. Porque você não seguindo um trâmite, o animal ele só vai ser finalizado o processo do registro dele se atender todo o trâmite burocrático, vamos dizer, da BQM. Tem vários documentos aqui na sequência que a gente vai falar sobre o nascimento e registro do potro. Aí, nasceu o potro, eu vou lá na propriedade. Primeira coisa, vamos ver sexo, vamos ver a data de nascimento e a pelagem. Vou anotar lá direitinho e vou resenhar. Redemoinho, calçamento, listra, estrela, coisas para a gente identificar e individualizar o animal. Saber que aquele animal é aquele. Depois vou tirar uma crina, um chumaço de crina, ou do rabo, de pelo, ou do rabo, ou da crina, para poder fazer o DNA. É obrigatório. Hoje, desde 2014, se eu não me engano, é obrigatório a confirmação de parentesco, entendeu? Através do exame de DNA. Se o animal tem um parentesco com Impréfise, que é uma linhagem americana, antiga, de conformação, tem que fazer HYPP, que é um outro teste genético também. Se agora, a partir de janeiro de 2020, 1º de janeiro, tem que fazer o da herda, que é uma doença que causa hiperextensão da pele, a pele fica muito flexível, se rompe com facilidade, é uma doença genética. Também tem que ser feito. E a partir de julho de 2019, a chipagem é obrigatória. Então, no ato vou lá fazer a resenha, tiro crina ou pelo do rabo para fazer DNA, se necessário HYPP, herda e a gente faz a chipagem. E por que o HYPP é tão importante para a conformação? É uma doença genética, né? E ela passa, isso é genética, ela passa para o descendente. Se o animal for homozigoto positivo, tanto ele quanto a herda, não é aceito o registro na BQM. Esses animais, tanto macho como se for macho ou fêmea, não aceita o registro, se ele for homozigoto positivo. E o que é essa HYPP? A HYPP é uma doença musculoesquelética que pode causar ou excesso de contração muscular, ela se contrai demais, ou miotonia, que é o relaxamento excessivo também. O animal pode vir à morte se desenvolver a doença. Entendeu? Entendi. Interessante ver que associado à então, existe alguma coisa que explica isso? Rapaz, a linhagem de conformação, ela tem uma camada muscular maior, se você for reparar. Esses animais têm a garupa muito desenvolvida, a parte de coxa, entendeu? Então, deve ter alguma coisa nesse sentido que leva a esse tipo de problema. Tem uma ligação genética ali com... Tem, com certeza, com certeza. Exatamente. E eu não falei também, a herda ela é feita nos descendentes do Pouco Bueno, com a linhagem de apartação nos Estados Unidos. Então, se tem lá na linha genética dele Imprécive, tem que fazer HYPP. Se tiver herda, se tiver Pouco Bueno, tem que fazer o da herda. Entendeu? Se o pai e a mãe for testado homozigoto negativo, os filhos, a partir dali, não precisam mais. Perfeito. Entendeu? Tô maravilhado com o trabalho da BQM nisso aí, porque... Não, tem que ter um controle para evitar a propagação de doença genética, né? Isso aí acaba dando problema para a raça, a longo prazo, né? É
um problema a longo prazo. Não adianta querer... Tem que tomar decisão difícil, né? Um programa de seleção e melhoria de uma raça, né? É muito bom isso aí. Mas eu não quero desviar muito do tempo de hoje, não. Acabei fazendo uma pergunta aqui. Não, pode... Eu não estou conseguindo acompanhar o pessoal do lado aqui, as perguntas que a gente está conversando aqui. Eu não... Se você conseguir pescar alguma aí, eu até separei algumas que o pessoal fez da live. Vamos para a segunda aí que o pessoal fez Vou responder. Lá. Desculpa, não ouvi. Eu estava olhando a pergunta aqui no outro telefone. Não, vamos seguir o roteiro que você fez aí. Tá. Então, dentro dessa questão do nascimento e do registro do potro, tem um prazo para esse documento chegar na BQM. Antigamente era papel, a gente deixava com o criador. Na verdade, eu nunca deixei. Eu gosto de pegar para mim a responsabilidade de resolver, porque o criador já tem outras obrigações. Mas hoje acabou isso também. Hoje o documento, o pré-registro de qualquer produto da BQM, ele só chega via tablet. A gente passa para o tablet, envia na mesma hora, já gera o pedido de registro e entra na rede. Um aplicativo diferente? É o mesmo aplicativo que... Não. Esse é um aplicativo específico para o inspetor. O inspetor tem um aplicativo que faz a inspeção e a resenha. Aí, no caso também do nascimento e do registro, tem um prazo para esse animal, esse pedido de registro entrar na BQM, que é de 180 dias. Ou 6 meses. Esse animal, do dia que ele nasceu até 180 dias, esse pedido de registro tem que entrar na BQM. Caso não entre, vai ser penalizado também com multa para poder... Isso é uma coisa para poder organizar, né? Se deixar muito solto, então eles têm essa questão da multa para poder ter uma ordem, né? Ter um roteiro a ser seguido. Entendi. Também é uma multa semestral. Se vai registrar um produto com 4 anos... São 7 semestres de multa, vai ser mais ou menos 600, é a mesma multa do Garanhão. Mais ou menos isso aí, para poder estar registrando esse produto. Aí, falando dessa questão do registro, tem os documentos que são necessários. Eu até imprimi alguma coisa aqui, mas o pessoal encontra isso no site, na área de impressos. Tem lá no site, tem na barra principal lá, tem a parte impressos. Os principais que eu imprimi aqui, é o que a gente utiliza mais para registrar, é o certificado de cobertura, que não basta o criador comunicar essa cobertura. Você pode vender uma cobertura, dependendo do valor dela, em 10, 15 vezes. O potro vai nascer com 10, 11 meses aproximadamente. Às vezes o cara não acabou de pagar essa cobertura ainda. Então, para você ter a segurança de que ele não vai registrar seu produto sem te pagar a cobertura, o animal só é registrado mediante esse certificado emitido pelo criador, pelo dono do garanhão. O dono do garanhão faz a comunicação da cobertura, mas no ato do registro é solicitado o certificado de cobertura. É um documento caso você não, o dono da égua não seja o mesmo dono do garanhão, né? Seja uma égua um garanhão, seja a cobertura comprada, um exemplo. Entendi. Aí tem um outro documento que é a cessão de direito. Não é tão nova, mas é um documento mais recente também da BQM. O que é a cessão de direito? A cessão de direito é quando você, um exemplo, compra o embrião, você não é dono nem do garanhão, nem da égua. Mas você quer o produto daquele cruzamento, para você ter essa genética no seu rancho. Só que, além disso, você quer ser o criador daquele... Como se ele vai nascer na sua casa, você levou a receptora para sua casa. Então, você quer ser o criador. Então, o dono da égua te passa uma cessão de direito do produto. E você vai poder usar seu sufixo, vai poder colocar o nome que você quiser... E vai sair no documento como sendo o criador desse produto. São todas formas de agregar valor para o criador e para quem procura um produto diferenciado, né? Valorizar o criador, na verdade, né? Ele quer aquela genética e o nome dele vai sair no documento. Exatamente. Valoriza dos dois lados. Valoriza quem vende
o produto e valoriza quem quer comprar. Né? Tem uma pergunta aqui agora, só um momento. Tem uma pergunta aqui agora sobre pelagem. Se foi, por exemplo, às vezes o potro nasce lá lindo, castanho, né? Por algum motivo a gente não percebe na hora lá, e tem uns pelinhos brancos e tal, aí registra como tordilho, né? Registra como castanho. Isso, é muito comum. Isso é uma... Essa questão da pelagem de tordilho é muito comum, porque normalmente ele não nasce tordilho, né? Ele nasce castanho, alazão. Mesmo a gente verificando próximo aos olhos, na região da cara, presença de pelo branco, dependendo da idade do potro, não fica visível. Não fica visível. Então, você registra como castanho e depois a gente faz uma alteração de pelagem ou troca de sinal, que também tem um formulário para isso. A gente tem no tablet uma inspeção para isso. Correção de pelagem ou alteração de sinais. Você pode voltar até 2 anos de idade e não tem custo nenhum para o criador, se isso for feito até 2 anos. Entendeu? Entendi. O pessoal reclamou do meu som e o som melhorou agora? Eu tô ouvindo alto, claro. Perfeito. Então vamos lá. Você estava falando da questão, antes da gente receber perguntas, você estava falando da questão os documentos. A sessão do direito. Eu achei tem só que ficar atento nessa questão da sessão de direito, que houve uma mudança também em 2018, que eles começaram, quando a comunicação da cobertura ela for feita, aí já teria que ter sido feita, né? Até 31/12/2017, a sessão de direito tem um modelo específico, onde muda só a questão muda 2 questões. Uma é a que você vai ter que colocar, que você seria o dono da reprodutora, né, no caso, no dia da cobertura, e o outro no dia do nascimento, para poder caracterizar que o produto que vai nascer é seu. No caso dessa sessão de direito, com a comunicação até 31 de dezembro de 2017, é o modelo que fala a respeito do nascimento do produto. Você ela tem, na seção de impresso tem 2. Você vai ver que seja de nascimento. E a partir de 1º de janeiro de 2018 é no dia da cobertura. Animais também, mesmo que eles tenham nascido antes de 2017, mas foi esse animal, por exemplo, de 4 anos, ele vai entrar na seção nova, porque a comunicação de cobertura dele entrou junto com o pedido de registro, ou seja, depois de 2018. Então tem essas 2 coisas. Não sei se estou falando meio rápido, se eu estou fazendo me entender fácil, mas no meu Instagram tem o contato, tem o WhatsApp, tem e-mail, pode chamar no direct também, se alguém tiver algum tipo de dúvida, que a gente tenta responder depois da live, se for o caso. Não, a gente trabalha junto aí também, Mauro. Eu posso te ajudar com essa questão dos vídeos, né? A gente faz uns vídeos explicativos, alguma coisa assim, publicar para o público, fica bom. Outro documento também que é mais recente, e alguns criadores também possam não conhecer, é mais ligado à transferência de embrião. É a notificação de doadora, de égua doadora, que hoje você precisa, quando o produto é oriundo de transferência de embrião, você precisa mandar uma notificação da doadora, dizendo a sequência do nascimento. Porque o que acontece? Na transferência de embrião, você tem valores para o número de embriões que você faz daquela égua. Um exemplo, o primeiro embrião que você vai fazer de uma égua, eu tenho lá a minha égua, vou tirar um embrião dela por ano. Não paga nada, não paga taxa nenhuma, como se fosse filho da barriga dela. Mesmo que seja numa receptora sem registro, numa égua comum, não paga taxa nenhuma. Vou tirar os 2 embriões. 2 embriões. A partir do segundo embrião, se você for tirar ele numa receptora comum, você vai pagar R$ 1.500 de taxa para registrar isso no ato do registro do produto. Se for numa receptora mestiça, 500. Se for na receptora pura, não paga nada. Então, ou seja, se você tirar na receptora pura,
1, 2, 3, 4, 5 embriões, você não paga nada, desde que ela seja PC ou PO. A partir do segundo embrião, na mestiça e na comum, você já começa a pagar taxas que vão aumentando. No caso da comum, de 1.500, passa para 3.000, para 6.000, para 12.000, ela vai dobrando. Para valorizar também aquelas éguas que não são doadoras e você é pura de origem para você utilizar. Eu acredito que seja uma questão de valorização da raça também, né? Para você utilizar exemplares da raça. Exatamente. Nesse caso, a notificação de égua doadora não precisa ser a ordem cronológica. Ou seja, quando você vende um embrião, você vai vender um embrião no leilão ou para um criador, e você tirou, um exemplo, tirou 3 embriões de 3 garanhões diferentes. Um foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Sendo que, quando é de praxe, normalmente se faz isso, o embrião que você vende, que você entrega para o criador, ele é isento da taxa. É como se fosse o primeiro embrião. Mesmo que seja numa égua comum, você passa como sendo, você isenta o criador que compra da taxa. Então, você pega 3 embriões, se o dele foi o terceiro, por acaso foi o terceiro embrião, você comunica nessa notificação, na ordem, você ordena como primeiro. Se ele tiver numa égua comum, não tem problema, a BQM não se importa, vamos dizer, com isso. Ela só quer que você informe a ordem que você quer que seja cobrada, se for ter que ser cobrada a taxa. Entendeu? Entendi. Então você notifica, não é ordem cronológica. Ah, mas a minha égua, esse terceiro é o terceiro embrião que eu fiz. Não interessa. Para a BQM vai importar a sequência que você informar para ser cobrada a taxa. Foi claro? Você entendeu? Entendi. Ficou confuso? Não, entendi. E também tem um outro documento. Aí, se alguém não entendeu, por favor, levanta a mão aí e a gente esclarece mais aí, o Mauro esclarece mais. Voltando. Assim, eu acho que tá bom. Beleza. Voltando à questão da sessão de direito, teve a pergunta também até da Neia, aqui de Casimiro, companheira aqui, criadora, e a Juliana Lobo também, pelo Instagram, ela fez a pergunta a respeito de usar o sufixo. Se ela compra o embrião, ela pode usar o sufixo dela. Pode. Se você pegar a sessão de direito, você vai ser criadora normal, como se o pai e a mãe fosse seu. Você pode usar o sufixo normalmente. Uhum. Entendeu? E o atestado veterinário, que seria um outro documento exigido para a transferência de embrião, é o veterinário que fez a transferência e o implante, ou se ele fez a transferência e outro colega fez o implante do embrião, tem que também constar na BQM, tem um documento para isso que você preenche e envia. Tem um documento só da transferência, um documento só do implante, caso sejam 2 profissionais diferentes. E tem um documento do implante, da transferência e do implante, do lavado e do implante, num só, caso tenha sido o mesmo profissional. Eu gostaria só de lembrar que todos esses impressos, toda essa papelada que eu estou falando, são vários papéis, não sei se vocês estão conseguindo ver, muitos papéis, eles podem ser simplesmente todos eles feitos via internet. Você sendo cadastrado no site da BQM, eles geram um login e uma senha, onde você tem acesso a várias coisas. O meu, por exemplo, ele é um pouco mais completo porque eu sou inspetor, então tem coisa. Cada criador, ele tem determinada função que vai sendo liderada para ele. No meu caso, além de criador, eu sou inspetor, então eu tenho a função também das inspeções, das questões relacionadas a isso. Mas tem um documento que você acha também no impresso, é esse aqui, ó. Não sei se está dando para você, vai ficar meio de trás para frente, né? É termo de responsabilidade para transferência de propriedade e outras funcionalidades. Você vai assinar, reconhecer, preencher os dados, né? Botar o e-mail, que vai ser o seu login, vai preencher, assinar, CPF, RG, reconhecer firma. Feito isso, você vai reconhecer firma esta única vez desse documento. Ele vai para lá, vai funcionar igual o banco. Qualquer assinatura sua, eles vão confrontar com essa aqui, você não precisa mais reconhecer firma de documento nenhum. E o melhor ainda,
Você não vai precisar de mandar documento, tudo. Esse documento aqui, você faz exatamente tudo pela internet. Comunicação de óbito, comunicação de castração do seu animal, comunicação de cobertura, emissão de certificado de cobertura, emissão de cessão de direito. Em vez de você preencher esse documento de cessão de direito, que tem nascimento, que a confusão, vai aparecer para você lá, você entra lá, cessão de direito, você vai clicar em cima, vai abrir as cessões de direito que você tem que dar. Por exemplo, eu vendi embriões, vai aparecer todas as cessões de direito que eu tenho que liberar. Eu vou escolher e vou clicar. Automaticamente, no dia seguinte já não tem mais essa pendência para quem comprou o seu produto. Vai cair na hora a pendência. Muito entendeu? Bom. Tendo esse documento, você faz exatamente tudo. Você consulta quantos animais tem no seu nome, você sabe quantos animais você é proprietário, quantos animais você é criador. Você envia foto do seu animal para fazer parte do registro no site. Você cadastra para receber premiação da BQM. É uma gama de coisas que você consegue através do StudioBook Online. Entendeu? Bom, Paulo, pergunta. Isso tudo é via um aplicativo ou é um website, né? Então, tem o site da BQM, que ele é completo de tudo. Você vai entrar lá em entrar, se você já for cadastrado, ou cadastre-se, e vai te pedir o login. Login e senha. Automaticamente você já entra no seu portal. Lá tem todas as informações referentes aos seus animais. Você quer consultar a situação de pedido de registro. Tem um animal meu que foi registrado e não saiu o documento ainda. Eu vou lá, situação de pedido de registro. Vou ver o que está faltando. Às vezes é pagar o registro, não chegou o boleto, extraviou o negócio da pandemia agora, não chegou, está faltando lá pagar R$50, R$60. Não é nem pendência nenhuma, é só uma questão burocrática. Ou o DNA não chegou ainda, ou não bateu o DNA, ou seja, houve confusão, e você está achando que o pai é o pai, a mãe é a mãe, não é, entendeu? Então, você consegue ali ver o que está faltando de fato. O dono do garanhão ainda não emitiu o certificado de cobertura. Pô, liga pro cara, pô, meu irmão, só está faltando isso para registrar meu potro. Eu costumo fazer isso para os clientes também. Vários me pedem, pô, tem como. Hoje eu fiz para um lá do Mato Grosso, aí viu a live e falou, pô, vê se você consegue quebrar. Eu fui lá, olhei, me passou o nome da égua, fui lá, pesquisei, achei, o dele era só pendência financeira, coisa de R$60, já estava tudo certinho, só que esse negócio não estão enviando boleto, às vezes é o e-mail que está cadastrado lá, não é o e-mail que você usa ainda, então até é bom esse termo de responsabilidade vai atualizar isso também. O e-mail mais atual, que às vezes a pessoa fez um cadastro muito antigo, não tem essas informações lá. Entendeu? Eu tô gostando muito da live. Para mim, que tem vontade de ter quarto de milha também, eu tenho lusitano, mas eu gosto muito de quarto de milha também. Tenho vontade de ter. Para mim está sendo muito informativo. Eu vou ter que olhar, eu aconselho todo mundo a olhar mais, né? No website, procurar saber mais também. Isso, e lá no site tem todas as informações. Por exemplo, o regulamento de serviço genealógico, que é o que diz as regras por ele. Está lá, para todo mundo ter acesso. Qualquer criador pode ir lá imprimir. Hoje tem a versão 2018 e a versão 2019. Houve algumas mudanças, a gente vai falar um pouquinho também. Já falei da herda que entrou. Teve a mudança de pelagem, que foi uma pegadinha das perguntas no Instagram aí. O pessoal errou, acertou se fosse 2018, mas errou porque era 2019. Então a gente vai falar um pouquinho também dessas perguntas. Eu tenho pergunta com relação à pelagem. Por exemplo, eu ouvi dizer que, por exemplo, os documentos no Brasil vêm com rosílio. Mas onde é a pelagem base? Não. A razão. Então, aproveitando que você tocou no assunto da pelagem, vamos falar um pouquinho. Então, até 2018, as pelagens que faziam parte do StudioBook Online era alazão tostado, tordilho, rosílio, lobuno, baio amarillo, cremelo, perlino, zaino e preto.
se eu não me engano. Acho que eu falei todas. Se eu não falei, alguém tiver ligado aí, lembra. E houve uma mudança agora desse regulamento de 2018 para 2019. Eles mudaram a nomenclatura do baio amarillo, passou a ser chamado palomino, não existe mais essa nomenclatura no regulamento, e acrescentaram uma pelagem. O baio tem 3 variações, vamos dizer, né? É o baio amarillo, que agora é chamado palomino, tinha o baio, que é o baio ensaboado, o pessoal fala, aquele baio mais baio meio, e tinha o baio buckskin, que é o baio da canela preta, crina, caldo e canela preta. Esse agora vai ser registrado como buckskin. Então acrescentaram uma pelagem, entendeu? E essas são as pelagens oficiais. E aquela pelagem que tem uma listra de burro, ou que tem umas listras na perna, parece um baio, mas não é baio. Lobuno. É lobuno. Lobuno. Entendi. Entendeu? Então teve pegadinha nas perguntas do Instagram, eu botei essas pelagens, muita gente acertaria, mas errou porque essa mudança foi feita agora recente. Mas foi legal, a participação da galera foi bem interessante. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui dos documentos. Falei. Aí vamos agora para a questão dos defeitos genéticos. A gente já falou do HYPP, já falou da herda, né? Mas aí a gente ainda tem o prognatismo, que é o crescimento, quando não encaixa o maxilar com a maxila, e o criptorquidismo, que é quando... Esse é mais difícil de você ver na primeira inspeção, porque o potro normalmente a gente faz para ele é obrigatório até 6 meses. E ele nessa idade está sem os testículos, não está na bolsa. Ele desce no nascimento, mas logo ele já volta. Então, para você caracterizar o criptorquidismo, os 2 testículos, para não ser criptorquida, os 2 testículos tem que estar na bolsa até os 30 meses. Se por acaso, numa reinspeção, vou botar chip no animal de 4 anos, ele não é castrado e só tem um testículo, esse animal tem que ser, essa anotação tem que ser informada, vai ser artigo 17, é o artigo de defeitos genéticos e excesso de manchas brancas. Esse animal não estará apto para a reprodução. Tanto o criptorquida quanto o prognata, eles só estão aptos ao esporte. Eles não são aceitos para reprodução. Entendi. Entendeu? Inclusive, eu vejo alguns tratamentos, né, para prognatismo, né, que são até bem sucedidos, né, resolve, né, alguma coisa. Eu vi aí alguma coisa parecida com isso, mas como que aí também depende muito do criador falar assim, não, eu não vou tratar, ou não sei se é possível tratar também. Então, assim. mas é uma doença genética. Doença genética a gente tem que ir cortando ela mesmo para tentar tirar o máximo possível do criatório, né? Nasceu um prognata, você Exatamente. já não tem que passar isso para frente. Se você tratar, pode mascarar, você vende para uma pessoa e a pessoa às vezes nem vai saber disso, vai acabar cobrindo e já foi feita, apareceu, desenvolveu um pouco mais tardio no potro, não foi visto isso na primeira resenha, e aí vai acabar mascarando e você propagando essa doença genética, né, que não é o desejado. E é uma doença dominante ou recessivo? Como é que é fácil? Ela não é muito, como é que eu vou te dizer, hereditária, não é forte hereditariamente passando, não, mas acontece. Acontece, né? Acontece, entendeu? E já falei, prognatismo e criptorquidismo são somente para o esporte. Não são... A herda, você sabe aí o que faz no cavalo, a herda? Porque eu lembro que você falou da HI. A herda é problema de pele. A pele dela fica mais... Ela estica com mais facilidade. Ela é hiperextensível, que a gente fala, né? E ela fica mais frágil, ela se rompe com facilidade, causa ferida, fica um animal fica enrugado, a pele enruga.
por causa dessa extensibilidade do tecido. Ó, Marcinho lá, que cria pente horse também, deve ter quarto de milho também, está perguntando se está aceitando cruzamento com indivíduo com excesso de branco, por exemplo, aquele que tem a cara branca e as meias brancas. É o próximo tópico, está dentro desse artigo 17 aí. Então, está sendo aceito, desde que ele seja puro de origem, pai puro de origem, mãe puro de origem, o indivíduo vai ser puro de origem. Se esse indivíduo tiver excesso de manchas, o excesso que for, ele pode ser malhado, que vai ser registrado como quarto de milha. Desculpa. Então não aceita. Ele vai ter restrições. Ele só vai poder acasalar, tanto se for macho quanto se for fêmea, com um indivíduo que não seja esse artigo 17. Esse artigo 17 ele vai constar no registro. Esse animal vai ser registrado puro de origem, normalmente, sendo que, como se fosse um HYPP, um criptorquidinho, vai estar lá, artigo 17, por excesso de manchas brancas. Não será aceito registro de indivíduos provenientes do acasalamento de 2 artigo 17. Mãe, artigo 17, e pai, artigo 17, se acasalar, não registra o produto. Se for animal de pelagem sólida, alazão, rosilho, baio, sem problema, registra normalmente. E mestiços também não são registrados. Mestiço com excesso de mancha não é registrado. Se nascer um mestiço malhado ou com a mancha que é alto calçado demais, mancha no ventre, na barriga, passando da ganacha, se for mestiço, não registra. Certo. Essa é a questão dos defeitos genéticos. É interessante ter essa distinção, porque já existe a raça Pente Horse, né? Então, Se for a influência de um garanhão que foi importado, da linhagem do Gunner, a linhagem Gunner, que propiciou esse aumento de manchas brancas. Um indivíduo espetacular, mas que levou a essa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Se apenas o pai do meu animal tiver registro, consegue registrar. Apenas o pai consegue. Desde que, a partir de 2018, julho de 2018, os machos, não. Se só o garanhão tem registro e a mãe não tem, se nascer fêmea, vai sair uma fêmea meio sangue. Vai registrar normalmente. Se nascer macho, desde junho de 2018, não registra mais. Os machos não registram. Foi a pergunta do Newton aqui. Douglas. O Newton, boa pergunta essa aí. Mas outra pergunta boa aqui. Mas se os não registra. 17 nascer um potro sólido? Não registra. Não registra, né? Não registra. Independente se for sólido. Entendi. Se for 2 artigo 17, não registra. Porque a pergunta é boa, né? Porque tem malhado. Justamente. Foi bem colocado. Pode dar um mas não registra. Excelente pergunta. O Douglas fez uma outra pergunta também no Instagram. Eu fui falando, até deu o exemplo do potro de 4 anos, mas ele falou, até que idade eu posso registrar o meu animal? Não tem uma regra para isso. Desde que você pague as multas e as comunicações, tem o certificado de cobertura, se o garanhão não for próprio, entendeu? Vamos voltar aqui um pouco, aproveitando a pergunta dele. Quando o garanhão e a égua são do mesmo criador, o processo fica muito fácil. Você só vai ter que fazer praticamente o DNA e pagar as taxas. A não ser que seja de linhagem pressa, HYPP, esses outros exames que sejam mais específicos da linhagem. Se o dono do garanhão é o dono da égua, não tem outros documentos. É o DNA. Deu o DNA, confirmou o registro está saindo rapidamente. Basta o laboratório mandar o DNA. Se o dono da égua não for o dono do garanhão, aí ele vai precisar do certificado de cobertura. Porque aí começa, né, a ter mais braços de documento, precisar de mais documento. Entendeu? E se você compra o embrião, se você não é nem dono do cavalo, nem dono da égua, você vai precisar da cessão de direito
do produto. Aí já são outras coisas que acontecem no meio do caminho. Eu comprei a égua prenha. Um exemplo, isso é uma coisa muito comum. Comprei a égua prenha. Uhum. O potro nasceu. Se eu transferir a égua antes da cobertura do potro, você vai ser o dono do produto, não vai precisar de documento nenhum. Você faz a transferência, nem que seja retroativa. Entendeu? Se você não fez a transferência, você vai ter que pegar uma cessão de direito do antigo dono. Entendeu? São nuances que vão acontecendo no meio do caminho e que às vezes o criador fica com um pouco de dúvida, mas eu quero colocar à disposição para a gente estar resolvendo essas pendências aí. Se quem tiver qualquer tipo de dúvida no desenrolar do seu registro e quiser orientação, eu estou à disposição. Surgindo aqui, Mauro, obrigado aí a participação de todos aí, muito bom. Uma pergunta aqui, pagando a transferência, com quanto tempo sai o documento? Pagando a transferência de proprietário. Cara, hoje com a transferência online, por exemplo, com aquele documento lá, você consegue transferir um cavalo hoje. O cavalo passa para o nome da pessoa hoje. Ele pagando no outro dia, compensou o boleto, já está no nome. Não vai chegar o documento na casa dele, mas no site já vai constar. Hoje, se eu pegar um animal, transferir para você agora, eu vou entrar no aplicativo aqui, a gente não falou do aplicativo. A gente toca nesse assunto. Você fala depois. Você entra no aplicativo ou no site e clica lá, você vai ter o animal, você escolhe o animal, escolhe o novo proprietário. Passei para você. Na mesma hora, coisa de minutos, já vai estar no site lá no seu nome. Certo. André. Só que aí vai ter uma opção. Vai estar uma frase, uma observação. Em processo de transferência. Que aí falta o pagamento. Tá. Naquele momento gera o pagamento. Se você for um sócio ativo com e-mail, tudo certinho, você já vai receber o e-mail com aquele boleto. Ou você pode entrar também nesse site lá na sua página e ver lá pagamentos. Já vai estar o boleto lá. Pagou, compensou, coisa de 2, 3 dias, dependendo do banco. Transfere não. Agora, por papel, já não dá muito. Ainda aceita por papel, mas para te falar uma data específica, não consigo, porque depende do correio, depende da burocracia. Às vezes chega o documento, tem outros na frente. Pela internet é coisa de um dia para o outro. Outra pergunta aqui, o que está delimitado dentro do artigo 17? Só para ficar claro para o pessoal, isso é uma questão que surgiu aí na... Artigo 17, ele se refere ao prognatismo, ao criptorquidismo, que esses dois somente para esporte, HYPP e HERDA, que são os defeitos genéticos, e o excesso de manchas brancas. Certo. Entendido. O regulamento ele é bem claro. Tem lá dizendo todas as coisas, passo a passo, obrigações do criador, que a gente também, às vezes, a gente quer só criar e não quer ter obrigações. Tem que ter obrigações. Tem lá tudo que você precisa fazer, comunicar cobertura, mandar o registro até 180 dias, entendeu? Tem coisas que são um trâmite burocrático, mas precisam para ter regra. Exatamente. Outra pergunta que surgiu foi com relação à multa que começa com que idade, por exemplo. Se tem um desvio do que teria que ser feito, com que existe uma idade associada ao cavalo que começa a multa? Foi isso que eu entendi da pergunta. Então, a multa ela acontece se você não enviar no prazo. Por exemplo, se você tem um cavalo de 4 anos e você não fez nada, porque você vai registrar ele hoje, você tem 8 semestres. Ele vai contar a partir do segundo, que o primeiro seria a data normal, que você não deveria ter mandado. Vai ter o segundo semestre, terceiro, vai te cobrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 semestres de multa, porque você só entrou em contato agora. Se você mandar com 24 meses, com 365 dias, aí é uma multa de um semestre.
Com 2 anos, é a multa de 2 semestres. De 3 semestres, no caso. Entendeu? Tô vendo aí vários diretores da LC participando, ex-diretores também. Agradeço aí toda a participação aí de todos. Vamos falar um pouco, Mauro, o que você acha? Tem mais alguma pergunta importante aí? Toda pergunta é importante, né? Então, voltando ao aplicativo, o aplicativo que a gente não falou, só uma colocação rápida, ele funciona tão bem quanto o site. Tem algumas limitações por ser aplicativo, mas você consegue fazer transferência, consegue liberar a cessão de direitos, certificado de cobertura. O aplicativo é bem completo também, entendeu? Ele está para ser baixado para Android, para iOS, está disponível nas lojas lá. É gratuito, você baixa e já começa a usar. Precisa do login e senha do seu StudioBook, que seja do StudioBook lá, do seu cadastro na BQM. Acho que o seu pensei que tinha dado uma travada. É a mesma senha e login do StudioBook online lá do site que você vai utilizar. E a mesma funcionalidade ou tem algumas funções que não encontra no aplicativo? Então, não tão completas. Eu não vou saber te falar exatamente, não sei se para consultar, eu estou sem meu telefone aqui, deixa eu abrir ele rapidamente aqui, eu já te falo. É coisa de simples, você pega e já usa. Vou ver se eu consigo mostrar a tela aqui. Ó, StudioBook Online. Tá, ó, tem lá, ó, aparece a carteirinha de sócio, libera a cessão de direitos, certificado de cobertura, comunicação de castração, óbito, pedido de registro com pendência. Você pesquisa tudo que você precisar, libera atestado. Uma coisa do atestado veterinário interessante. Olha só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente só tem 1 minuto e 35, não sei por causa de quê. Acho que a live já está dando 2 horas já, ou 1 hora, não sei quanto tempo. 1 hora. Passou rápido, rapaz? Passou muito rápido. A gente vai ter que vamos cobrir essa app em outra live, tá bom? E eu vou anotar aqui o máximo, eu vou ouvir os vídeos, vou ver o vídeo todo, né? Principalmente o final, para pegar as perguntas do pessoal. E a gente vai responder cada um de vocês aí. Eu peço ao Mauro, mando para o Mauro e o Mauro responde para cada um, tá? Vamos usar esse 1 minuto aí, primeiramente, para agradecer ao Mauro e a todos que participaram, né, da live. Esse negócio de live é tão novo para mim, eu não sabia que era limitado em 1 hora. Mas foi muito bom. Você está enrolado aí? Porque falta pouquinho para acabar aqui. Acho que se chamar de novo, ela continua. Você está enrolado ou não? Não, tô tranquilo. Vamos dar, só para a gente encerrar, falta aqui pouquinha coisa para a gente finalizar essa questão do registro, para o pessoal continua com dúvida. Então vamos chamar de novo, vamos finalizar essa. A gente sai e volta, só para finalizar. Tá joia. Tá bom? Tá bom. Valeu. Ó, o Tadeu aí, gente boa. Vamos esperar o Mauro voltar aqui. Opa. Só um momento, deixa eu chamar o Mauro aqui. Eu ainda estou aprendendo a mexer com lives. Vou esperar. Voltamos, beleza. Vamos lá. Deixa eu finalizar do atestado que eu estava falando, do atestado veterinário, que é para a relação da transferência do embrião. O veterinário que fez o procedimento, ele não precisa ser sócio da BQM para poder fazer esse procedimento. Basta ele se cadastrar no site, se cadastrar lá como veterinário,
que ele também emite esse atestado online. Então não precisa ser sócio, não precisa ser criador, basta ele se cadastrar, criar um login e senha, e ele vai ter acesso ao StudioBook Online lá, com as funções dele, mais essa questão do atestado sanitário. Vai precisar enviar o documento da carteirinha, entendeu? A carteirinha de veterinário, e com isso ele ele vai poder fazer essa liberação online do atestado sanitário, do atestado veterinário. Mauro, vamos esperar só um cadinho que o pessoal está entrando de novo. Ah, beleza, beleza. Vamos repetir essa última parte aí que você falou, que o pessoal está entrando. E a gente repete a pergunta e repete a resposta, o que é o procedimento. E eu anotei mais uma pergunta aqui que tivemos. Beleza. Emílio, prestigiando, Mariângela, o pessoal, a assistência, a audiência aí tá alta hoje. Tá bom, tá bom. Carlos André da Supra, parceiro nosso lá, fornecedor de ração. Fernando da Jotagro Alimentos, fornece sal mineral pra gente. Todo mundo prestigiando. Pessoal do VetLab, laboratório de anemia e mormo também. Olha o Rodrigo aí, Rodrigo Peçanha. Valeu, Rodrigão. Muito bom, muito bom. Aproveitar que a gente vai olhando aqui quem tá para... Tem zootecnista na área aí também. Ó. Tô vendo. Mas vamos, repete o procedimento e como que faz o procedimento, como é que é. Ó, Machadores presente também. Tiagão, meu primo. Ei, Tiago, você é igual do Machador, hein? Mas tá prestigiando o quarto de milha também. Vou ajeitar um ranch short lá em casa, lá ele vai brincar com a gente lá também. É isso aí, é isso aí. O negócio é prestigiar o cavalo, né? Não importa o... É isso aí. É isso mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Vamos falar novamente do atestado veterinário. O veterinário que fez o procedimento da transferência de embrião, ele não precisa ser sócio nem criador da BQM. Basta ele criar um login e senha para ele lá no site, se cadastrar, que ele vai estar apto a fazer esse procedimento online, a liberação desse... Que às vezes uma pendência que fica agarrada um tempão lá, normalmente é atestado sanitário, atestado veterinário, que precisa da emissão do atestado, aí o cara já fez, tem um tempão, o veterinário não tem muito contato com ele, entendeu? Então fica mais fácil ele liberar. Ele ligando, às vezes o cara viajou, se mudou e vai ter que mandar documento pelo correio. Hoje, o que você puder fazer pela internet, não tem negócio de extraviar, não é muito bom contar com correio aqui no Brasil, né? Não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, vou te falar, tal de correio é uma complicação danada. Ainda mais nessa pandemia, tá complicado. Deteriorou muito o correio. O correio no Brasil era muito bom, né? Diga-se de passagem, mas deteriorou muito. Mas você estava mostrando também uma questão do aplicativo. Então, que eu estava falando. Você consegue fazer basicamente todas as coisas. Na verdade, você só não consegue fazer aqui coisas corriqueiras. Ver quais seus animais, se é proprietário, criador, questão de premiação, coisas mais específicas. O principal, você consegue liberar a cessão de direito, certificado de cobertura, comunicar castração, comunicar óbito, consultar seus pedidos de registro com pendência, suspender um animal. Às vezes você vendeu o animal, o cara não pagou, está no seu nome ainda, mas o cara é principiante e pode usar. Você bloqueando esse animal, ele não pode competir em competição oficial. Vai estar, Ivan Pereira, treinador lá de casa, lá, valeu. Você pode suspender esse animal dos eventos. Ele não vai participar. Então é uma forma de você se resguardar e fazer o cara pagar, né? Que hoje a gente vende parcelado em 30, 36 vezes, entendeu? Então você consegue suspender. Consegue transferir, até, no meu caso, que sou veterinário também, atestado veterinário, consulta de cobertura, que você fez a comunicação. Aí, no caso, já é de resenha, avulso, inspeção, já é do inspetor. Cada criador que está... Erval Gonçalves, inspetor aí de campo, isso aí é conhecido na área aí, prestigiando. Erval, hein?
Gente Vou boa. te chamar de velho hoje não, irmão, fica tranquilo. Nosso amigo ali que consultou aí também, Rancho SIC, estamos aí junto. Ah, show de bola. Cada cadastro que você faz na BQM vai liberando as funcionalidades. Por exemplo, quem não é veterinário não vai liberar atestado veterinário. Quem não mandou aquele documento de transferência autorizando a transferência de propriedade com o documento reconhecido firma, não vai ter essa opção aqui. Então ele limita, ele libera à medida que você vai cumprindo as exigências. Entendeu? O aplicativo é muito interessante, não serve só como studbook. Você tem acesso ao Sequen, que é o sistema de esporte da BQM. Você consulta, você consegue fazer pagamento, não sei se está dando para ver, ó, pagamentos aqui, notícias. É um aplicativo bem legal. Dá para navegar. Eu tenho ele no meu celular porque eu uso muito para consulta de pedigree, quando a gente está fazendo o ranking, né? Para consultar quem é o proprietário do cavalo e tudo mais. Isso. Tem também essa consulta animal lá. O site é bem interessante. Vamos continuar então, seguindo aqui, a respeito do registro genealógico, os tipos de registro que a gente tem lá. Daniel Tavares, prestigiando a gente aí, gente boa. Registro genealógico. O animal pode ser puro de origem, o pai e a mãe são POs. Tem o PC, que é o puro por cruza, é um cruzamento que vai sendo, o mestiço vai sendo absorvido dentro da raça. Você começa o PO com uma égua sem documento, vai nascer o meio-sangue. PO com meio-sangue 3/4, com 3/4, 7/8, 15, 16, 32, 31 é o puro por cruza já. Agora, antigamente o puro por cruza, quando cruzava com o PO, virava PO. Já tem um bom tempo que isso não acontece. Desde década de 90, eu acho que isso já não ocorre mais. PC vai ser para sempre. Tem o mestiço, que é do meio sangue até o 15, 16, são considerados mestiços. E o apêndice, também nas perguntas lá, o pessoal, tive muita pergunta que o pessoal não conhecia esse registro dentro da raça. O apêndice, é o cruzamento do quarta-milha PO com o puro sangue inglês. Uhum. Isso aí seria normalmente, se fosse qualquer outra raça, seria um meio sangue. Mas como o PSI entrou na fundação, ele faz parte do cruzamento que deu origem, ele é aceito dentro do Studbook como uma composição racial. E o apêndice pode ser 1 e 2. E ele é muito importante nas linhagens de tambor, né? Muito, velocidade. Corrida, tem a linhagem de corrida também do quadrilha, entendeu? E o apêndice, ele pode ser também, o apêndice, ou ele é do PO com o PSI, ou do PO com o apêndice. Se o animal já é um apêndice, você cruzou com o PO, ele continua o apêndice. Entendeu? Foi uma pergunta que eu fiz lá também a respeito das letras, que está na frente da numeração do registro. Quando o animal é PO, vem a letra P e a numeração. Quando ele é PC, vem a letra B e a numeração. Mestiço é a letra M e a numeração. E o apêndice vem a letra X. É uma letra também específica para o apêndice. Então, você olhou o número do registro, você já sabe se aquele animal é PO, puro por cruza, se ele é mestiço. Pela letra e numeração, você já sabe qual o grau de sangue. Excelente. Agora, uma pergunta aqui que surgiu mais cedo, com volta novamente à questão de registro. Se o animal foi assinalado com a marca, por exemplo, do Aras, mas isso foi feito depois da resenha, né? O que acontece nesse caso? Você tem como informar Você pode solicitar uma correção de pelagem. Isso é feito para o criador sem custo na BQM até 2 anos de idade. Se você solicitar essa correção de pelagem até 2 anos, seja para correção de pelagem ou para alteração de sinais, correção de sinais, que inclui marca de criatório, ela não tem custo na BQM.
Entendeu? Até 2 anos, não. Se passar de 2 anos, a BQM já cobra uma taxa para estar fazendo essa correção. Isso está acontecendo muito com a chipagem. Que está chipando os animais, começou essa chipagem obrigatória para os animais de competição, e às vezes o potro foi resenhado novinho, e quando chegou para competir lá com 10, 8, 7 anos, já estava marcado. Aí você ia chipar, tem que ser feita uma nova resenha, e a gente acrescenta aquela marca. Aí vai gerar essa taxa para o criador, porque já passou de 2 anos. E qual o valor dessa taxa? Eu acho, se eu não me engano, é em torno de R$80. R$80, né? De R$80, mais ou menos. Lá tem a tabela na questão do... Se eu não me engano, é na abazinha do Studbook. Tem lá emolumentos. Tem todas as taxas lá também, uma por uma, se tiver dúvida. Está lá bem especificado e os valores. Vamos falar agora rapidinho dos animais que não podem ser registrados. Das situações que os animais não são registrados. Eu enumerei aqui, são algumas. Animais nascidos no país cujos pais não estão registrados na BQM. Ou seja, os pais, um exemplo, estão nos Estados Unidos, mas